Se ele ficou em dívida com você, não cobre, eu pago. Gente, é algo assim, realmente constrangedor, né? Se ele ficou em dívida com você, não cobre porque eu pago a dívida dele. O evangelho tem esse poder de transformar inimigos em irmãos. E em Cristo não existe essa, não há mais escravo, todo mundo é livre, todos são irmãos. E aí, samaritanas, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, é o último vídeo da série Cartas da Prisão. E nós vamos falar sobre uma carta bem curtinha, um livro que tem um capítulo só e que foi escrito, foi direcionado para uma pessoa, para uma família, na verdade. O vídeo de hoje é sobre o livro de Filemon. Primeiro, contexto histórico, obviamente, dessa carta. Ela foi escrita, muito provavelmente, junto com a carta à igreja de Colossos. Filemon era um cara granado, era um cara cheio da grana. Ele era de Colossos, dono de escravos. Eu já falei pra você em outro vídeo que naquela época a escravidão não existia. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas era uma realidade daquela cultura. E esse cara, o Filemon, ele tinha escravos. Ele era alguém de dinheiro e ele tinha escravos ali nas propriedades dele. Lembra que eu citei no vídeo passado um escravo fugitivo chamado Onésimo? Pois é, o Onésimo, ele era escravo de Filemon. E ele fugiu em determinado momento e foi parar lá onde Paulo estava preso, onde Paulo estava na sua prisão domiciliar, ali em Roma. O Onésimo se converteu e essa carta a Filemon é justamente Paulo contando diretamente para Filemon o que tinha acontecido. Porque ele estava enviando o Onésimo de volta ali para Colossos. Só que dessa vez o Onésimo teria que ser recebido como um deles, não mais como escravo. E olha, no verso 2 ele cita a esposa de Filemon, que é a Áfia, e o Arquipo, que é o filho dele. E ele dá saudações à igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon. Eles eram anfitriões da igreja dos colossenses. Eram pessoas importantes no ministério de Paulo. Eram pessoas que realmente abriam, não só o seu coração para o evangelho, mas estavam disponíveis, abriam a porta da sua casa, da sua residência, tinham um compromisso ministerial com a igreja. A gente sabe que naquela época não existiam igrejas, não eram pontos, não eram templos, não se alugavam espaço para se reunir. As igrejas eram nas casas. Então, eram pessoas que disponibilizavam o seu lar para poder receber fielmente um grupo de pessoas para falar do evangelho, para cultuar o Senhor. E Filemon e sua família tinham esse coração, eram anfitriões. O tema principal dessa carta é sobre reconciliação. Gente, é um livro curtinho, é um capítulo só. Mas, é um livro que carrega uma mensagem muito linda, muito profunda. Basicamente, é sobre reconciliação cristã, sobre os conflitos que a gente vai enfrentar nos relacionamentos com as pessoas. E aqui a gente está falando de um ex-escravo com o seu ex-dono. Então, Cristo no meio é algo, realmente que nos constrange. É uma carta que fala sobre reconciliação, de fato. E do verso 1 ao 7, Paulo começa elogiando a conduta, a postura de Filemon, da sua família, de como ele vem se doando para a igreja local, reforçando todas as qualidades, todas as habilidades, de acordo com a graça que o Senhor vem derramando sobre ele, e ele vem desempenhando no decorrer dessa trajetória ali em Colossos. O apóstolo Paulo não dava ponto sem nó, como diz o povo, Então ele já começa a carta elogiando o cara, e não de uma forma falsa, mas de fato destacando as qualidades dessa família, desse cara que tinha tanto dinheiro e que de fato recebeu a Cristo, como seu Senhor e Salvador, e agora vivia para isso. Então Paulo elogia essa conduta dele, essa postura dele, e ele já começa a carta para mais lá na frente ele trazer a bomba, digamos assim, Antes da exortação vem os elogios. E do verso 8 ao 16 ele começa a citar Onésimo. E algo interessante que a gente precisa destacar aqui nessa carta é que Paulo, você sabe que ele era uma liderança ali naquela igreja. De certa forma, apesar dele não ter sido o fundador direto da igreja em Colossos, a gente viu que foi Epáfras que desempenhou essa função, mas eles tinham o apóstolo Paulo como uma referência de liderança. Isso era natural. Tinha como. Ele era a referência de liderança para aquelas igrejas. Só que a gente percebe que Paulo ele tinha um coração muito entregue, um coração realmente muito diferenciado. Porque ele, na posição de líder de Filemon, ele não impõe nada a Filemon. Nada, absolutamente nada. O que ele faz olha o que diz o verso 10. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Paulo, ele poderia ordenar
entre aspas, que Filemon recebesse Onésimo. Ele poderia dizer que era um direcionamento, ele poderia, olha, ou mesmo falar para ele a real, né? Olha, você agora é cristão, viu? Você precisa perdoar e, enfim, meio que impondo, sabe? Mas não, Paulo deixa ele livre. Paulo fala, olha, eu apelo, por favor, veja isso com outros olhos. Onésimo foi alguém resgatado, de fato, para Jesus. Apesar de ele ter fugido de você, ele teve uma experiência com o Senhor. Se ele ficou em dívida com você, não cobre, eu pago a dívida dele. Gente, é algo assim, realmente constrangedor, né? Se ele ficou em dívida com você, não cobre porque eu pago a dívida dele. Então, só receba, se reconcilie, receba ele, porque ele é um filho amado. Eu gerei, né, quando Paulo fala sobre isso. Não é romantizando, mas é expressando ali, de fato, o sentimento que ele tinha por Onésimo, porque imagina a situação em que esse rapaz foi encontrado, imagina a situação em que Paulo o encontrou, sabe? Então, eu posso imaginar o tamanho do amor, do zelo que Paulo tinha por ele. E ele queria que Filemon o perdoasse o Onésimo, tivesse esse mesmo sentimento, que agora, apesar do dano que ele causou a você, porque, enfim, ele fugiu e tal, a gente não vai entrar, né, novamente nesse mérito, né, dessa questão, mas de acordo com a lei ali da época e tudo mais, ele causou um dano a Filemon, né, digamos assim, financeiro e tudo mais. Perdoa. E se ele deixou dívida, eu pago. E olha que interessante, o significado de Onésimo é útil. Aí Paulo fala, olha, antes ele não era útil, ele era inútil. Que interessante isso, né? Porque se você olhar do ponto de vista humano, um escravo não é alguém inútil. Pelo contrário, é alguém que está ali para fazer todas as suas vontades. De forma, assim, rígida, né? Por obrigação e tudo mais. Então, de forma alguma, um escravo é inútil. Por que Paulo fala isso? Paulo diz isso porque, fazendo um trocadilho ali, né, com o significado do nome dele e tal, mas Paulo fala que antes ele era inútil justamente porque ele era um escravo, mas assim, um escravo do mundo, ele não conhecia a Cristo. E agora, por conhecer a Cristo, ele foi liberto dessas algemas, sabe? Então agora, ele é útil. Agora, Filemon, ele vai ser útil para você. Se antes você achava que ele era útil para você, sendo seu escravo, você está muito enganado, porque agora ele não sendo mais escravo, ele sim é útil. E essa é uma das características principais do Evangelho. A reconciliação é um fruto do Evangelho de fato. E ele ainda reforça no verso 21. Eu sei que você vai fazer muito mais do que aquilo que eu estou sugerindo, do que aquilo que eu estou pedindo para você. Então, assim, de certa forma, Paulo, ele conhecia o coração de Filemon. Ele sabia que ali existia um coração de fato transformado pelo Evangelho. E aqui para o finalzinho da carta, no verso 23 ao 25, ele cita novamente seus companheiros, né? Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, confirmando o contexto histórico em que foi escrito Colossenses, porque esses mesmos nomes foram citados no último capítulo de Colossenses. Resumo da carta a Filemon. Reconciliação. O Evangelho tem esse poder de transformar inimigos em irmãos. O amor como base, né? O amor como base em relação à ética, principalmente. Porque Paulo, mesmo sendo um líder, mesmo tendo um papel de líder para aquela comunidade, ele não impõe nada. Ele simplesmente se coloca, inclusive ele até no início da carta, ele se coloca como prisioneiro de Cristo. Então não é pela autoridade, é pelo amor que Paulo conduzia essas pessoas. E uma analogia que a gente pode fazer, muito maravilhosa nessa passagem, nessa carta, é a troca que Paulo faz, né, em pagar a dívida de Onésimo, refletindo o sacrifício que Cristo fez por nós. Por isso que eu digo que é uma analogia. É como se naquele momento Paulo estivesse expressando, né, olha, foi isso que Cristo fez por mim e por você. Então, eu posso pagar essa dívida aí de Onésimo, se você quiser cobrar, dando uma lição, né, meio que entre linhas ali para Filemon, olha, Cristo fez isso por você, então nada melhor do que você reproduzir isso com seus irmãos. O Evangelho, ele tem esse poder de restaurar relacionamentos. Ele é capaz de romper barreira cultural, econômica, social. A nossa fé, ela se manifesta quando a gente tem oportunidade de exercer o perdão, a graça, a misericórdia, a hospitalidade. E eu volto a dizer, já falei em alguns momentos aqui, sem a graça de Cristo, sem a graça de Deus sobre nós não temos condições de exercer isso aqui, que Filemon provavelmente exerceu com Onésimo.
Porque a nossa vontade é querer pagar na mesma moeda, é querer revidar, é querer justificar, mas olha, ele fugiu, ele é um escravo, ele me causou danos, aqui a lei está comigo. Ei, mas e Cristo? Você é uma nova pessoa em Cristo. Em Cristo, não existe mais essa de escravo. Todos somos livres. Filemão teve uma oportunidade de fato, exercer aquilo que ele estava pregando. Aquilo que ele ouvia dentro da casa dele, aquilo que em algum momento ele pregava, com certeza, porque era uma pessoa importante ali no ministério em Colossos, né? Então ele teve a oportunidade de exercer, de mostrar que de fato ele era um cristão e que ele era uma pessoa transformada. Fechamos com chave de ouro a nossa série Cartas da Prisão, primeira prisão de Paulo em Roma. Se você gostou deste último vídeo, não se esquece de curtir, comentar, se inscrever nesse canal, porque essas ações são muito importantes para que o vídeo seja repassado para mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas. Semana que vem eu volto, não sei ainda se com alguma série, deixa Deus conduzir, assim como ele vem fazendo desde o início, mas pode ter certeza que semana que vem vai ter um vídeo aqui para abençoar a sua vida. Beijo e até lá!